Eu aposto que você é aquele tipo de pessoa que acredita que quando tá cansado é só tirar férias que resolve esse problema. Mas lamento te dizer, essa não é a verdade. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Oi, eu sou a Sara, sou psicóloga e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre cansaço. E eu tive a ideia desse conteúdo porque recentemente eu passei por uma série de mudanças na minha vida. Para quem não sabe, eu estava morando no Rio Grande do Sul e aí me mudei para Curitiba agora. Ainda estou me adaptando à cidade, passando por muitas elaborações, muitas mudanças e, consequentemente, um cansaço físico, um cansaço psicológico muito grande tomou conta. E eu acreditei que se eu tirasse uns dias para poder descansar, isso iria resolver o meu problema. E foi aí que eu percebi que essa pausa do meu trabalho, essa pausa na minha vida cotidiana, não surtiu muito efeito. Claro, meu corpo físico ficou descansado, mas a minha mente não. Quando eu voltei para o trabalho, eu continuava com essa sensação de esgotamento, de exaustão. E foi aí que eu me dei conta que eu estava confundindo os cansaços. Eu estava confundindo as mensagens que o meu corpo estava me passando e, consequentemente, eu não estava oferecendo um retorno de energia, uma forma de descanso que realmente pudesse recuperar esse gasto que eu estava tendo. Então, aqui agora eu vou elaborar com vocês essa ideia de vocês aprenderem a diferenciar os tipos de cansaço, quais são as respostas fisiológicas que a gente tem a partir dessa sensação, a partir desse cansaço específico e como recuperar essa energia. Então, só contextualizando, o cansaço, ele é um sinal do seu organismo. É um sinal de que você está tendo um gasto excessivo de energia metabólica. E a energia metabólica, ela corresponde ao conjunto de reações químicas que o nosso corpo faz, processa, para manter as nossas células vivas. Então, quando a gente entende que o cansaço, ele representa o esgotamento desse processo, a gente precisa dar uma atenção, justamente porque a gente está atuando, estamos funcionando a partir de uma falta, a partir de um déficit. Então isso vai começar a trazer prejuízos para o nosso funcionamento fisiológico, inclusive. Só que aí, o que é muito importante da gente entender é que esse cansaço, o modo como essa energia vai sendo esgotada, ela parte de formas distintas, que seria essa ideia que eu estou trazendo para você. O fato de existirem cansaços diferentes, porque é como se o esgotamento ele tivesse se esvaindo por caminhos específicos. Vou trazer exemplos para vocês entenderem o que eu estou tentando dizer. Um treino, quando você tem um desgaste físico, isso demanda um gasto de energia muscular, cardiovascular. Quando você fica muito hipervigilante emocionalmente, quando você está passando por certas atribulações emocionais, isso está tendo um desgaste neural, hormonal. Agora, quando você está precisando tomar muitas decisões, se adaptar ao meio, ao contexto, você está tendo um gasto cognitivo, cerebral. Então, apesar desse desgaste de energia estar saindo por mecanismos diferentes no nosso organismo, ele está atuando num aumento do nosso nível de cortisol. Porque o nosso corpo, a partir desse desgaste, ele vai ficar muito estressado, justamente por ele estar funcionando a partir de uma baixa de energia, precisando se sobrecarregar para dar conta das suas funcionalidades, o que vai afetar o seu humor, vai afetar o seu sono, vai afetar o modo como você regula suas emoções, porque é como se faltasse realmente energia para você poder fazer todo o processamento interno, todo o processamento cognitivo necessário. Só que como o cansaço ele saiu por vias específicas, o modo como você vai se recuperar, ele também vai ser necessário vir por esse caminho também específico. Então agora eu vou separar os cansaços para a gente poder entender como ele está afetando o nosso corpo e como a gente pode recuperar a energia perdida, despendida. São 4 tipos de cansaço: o cansaço mental, o cansaço físico,
o cansaço emocional e o cansaço existencial. Quando você está cansado mentalmente, você pode sentir bastante irritação, uma dificuldade de se concentrar nas tarefas diárias que você já faz ali cotidianamente. Você pode sentir uma dificuldade também de ter uma atenção, uma concentração nas tarefas que você se propõe a fazer. E a partir dessa irritabilidade também, você pode tentar ou querer pegar, assumir suas demandas, mas a sua cabeça ela começa a se dispersar ou a ter um excesso de processamento, um excesso de análise a partir da demanda que você precisa resolver. E abrindo um parênteses aqui, hoje em dia nós estamos tendo um excesso de estímulo, de informação tão grande que as pessoas elas não estão se dando conta que isso tem prejudicado o organismo delas, justamente porque está afetando esse cansaço mental, que vai ter o desgaste neural, hormonal. E vivemos atualmente, né, uma sociedade em que estimula a informação, que estimula as plataformas sociais. E nós não temos uma educação digital para poder nos relacionarmos com esses meios. Ficamos aqui horas, o brasileiro tem uma média de 9 horas por dia de tela, fora os trabalhos remotos, pessoas que ficam o dia todo em frente a um computador, que inclusive é o meu caso. E é por isso que é tão importante a gente tomar consciência desse cansaço específico para buscarmos construir uma regulação emocional a partir do que o nosso corpo está precisando. E daí formas da gente lidar com o cansaço mental é principalmente o estado de presença, é a gente se aterrar na realidade. O que isso significa na prática? É ter momentos em que você consiga parar, olhar ao seu redor, o ambiente que você está, poder olhar um passarinho passando, olhar os carros na rua, sem muita expectativa do que você está buscando quando está vendo aquilo, o que você está pensando quando está vendo aquilo, mas focando em observar, simplesmente observar. Por quê? Essa lentidão, essa baixa na sua atenção, é uma forma que o seu corpo tem de poder se regular, de poder ir realocando essas emoções, essas informações que o seu corpo ele já está cheio. Outro ponto também é a meditação, o mindfulness. Ter esse momento de tirar que sejam 5 minutos do seu dia para poder se concentrar na sua respiração, para poder ter, mais uma vez, esse momento de pausa. E aqui cabe também atividades que exijam um pouco de desempenho. Você não precisa pensar muito para fazer, como, por exemplo, uma caminhada num parque, uma caminhada leve, um andar de bicicleta, que não seja para nenhum tipo de performance, mas que você possa andar de bicicleta contemplando o que você está vendo ao redor. O segundo seria o cansaço físico. Esse cansaço é o que a gente está mais acostumado, que é quando temos o desgaste do nosso corpo, muitas vezes por ter feito um trabalho muito exaustivo, que exija realmente a nossa força, a nossa agilidade física, e precisamos desse tempo para poder recuperar a energia, que no caso, quando a gente está falando, né, desse desgaste físico, ele realmente é o exceder das atividades, é você deitar, ter um momento para relaxar o seu corpo físico, poder dormir, e aí o sono ele é primordial. Na verdade, em todos os cansaços o sono ele é muito importante. Primeiro porque ele é um dos principais afetados, quando a gente está falando, né, desses cansaços. E você ter uma noite de sono vai poder permitir ao seu corpo fazer esse processamento de se reorganizar internamente. Mas quando a gente está falando desses cansaços mais subjetivos, digamos, pode ser que o processamento continue enquanto você está dormindo. Então você não está tendo qualidade de sono. E é importante muitas vezes até fazer uma investigação para ver se talvez isso não possa já estar vindo de uma resposta do seu corpo, do seu fisiológico, que de alguma forma já está disfuncional. E aí precise de um tratamento com algum especialista médico. De toda forma,
voltando ao cansaço físico, ele parte desse desgaste do nosso corpo. Logo, ter momentos de parar, deitar, descansar, se alongar muitas vezes, dormir, já vai ser importante para a recuperação dessa energia. Agora vamos para o cansaço emocional. E nele eu quero agregar também o cansaço relacional, porque de certa forma eles têm um vínculo. Vou explicar. Cansaço emocional diz sobre esse desgaste do processamento das nossas emoções. Isso tem uma perda metabólica. Logo, o que corresponde a esse cansaço? O fato de a gente querer controlar tudo, da gente evitar lidar, olhar para as emoções, então querer bloquear, reprimir uma experiência que você viveu e te gerou muitas emoções, uma necessidade de cumprir com expectativas dos outros. E aí entra uma ideia de que performar uma personalidade, performar um comportamento, isso seria necessário, porém isso tem um desgaste para o seu organismo. Também sentir essa necessidade de querer se provar forte, se colocar nessa postura rígida, também vai ter um custo para o seu corpo. E aí eu não sei se vocês percebem que essas características, elas têm relação também com vínculos, com relações que a gente sustenta na vida. E aqui eu tô falando vínculo de um modo geral. Por quê? Quando estamos em relação com o outro, nós sentimos muitas vezes essas necessidades, o que eu poderia resumir numa performance, de uma ideia que você constrói de si mesmo. Então, talvez você queira passar essa ideia de força, você queira agradar o outro, lidando ou fazendo, cumprindo com as expectativas daquela pessoa. E para que você sustente esse comportamento, você precisa se adaptar. Então, é como se o tempo todo você precisasse pegar a informação que está vindo do outro, do externo, fazer esse processamento mental, cognitivo, para poder responder aquilo de uma forma que seja melhor para aquele outro e não para você. E para que você consiga entender o que o outro espera de você, você já teve todo um trabalho, logo todo um gasto de energia, que é muito maior do que você recorrer às memórias que você já tem da construção que faz de si mesmo, do modo como você se sente mais confortável de ser, de estar no mundo. Por quê? Porque é um repertório que você já tem acesso e que te transporta, que te remete a um conforto, a uma segurança interna. Só que quando você não tem essa consciência dessa segurança interna, dessa personalidade que você tem, da ideia que você faz de si mesmo que te deixa mais confortável, você não tem essa consciência, e aí você está recebendo o tempo todo a informação do outro e do mundo e como você acredita que esse outro quer de você. E aí, percebe como o trabalho ele é dobrado, como o gasto de energia para poder processar todas essas informações vai ser muito grande. E mais um parênteses aqui, vocês sabem que as IAs, elas consomem muita energia. E a energia das IAs é a água. Então, para se poder, lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, a quantidade de água que eles estão precisando usar para poder sustentar todas essas tecnologias que eles estão desenvolvendo está sendo muito grande. Isso, inclusive, está sendo uma discussão, porque não se sabe se realmente os custos para se manter essa tecnologia funcionando, que está demandando muita energia, se isso está compensando no que ela está produzindo hoje no meio. Então, estou trazendo essa ideia, esse paralelo aqui para vocês entenderem que até o que nós, enquanto humanos, desenvolvemos como ferramentas também tem as suas necessidades, também tem o seu gasto de energia, consequentemente a sua necessidade de ser reabastecida. Enquanto a gente está olhando e reconhecendo as nossas, para poder oferecer esse recurso e continuarmos nos sustentando nesse mundo, porque essa tarefa é nossa. Nós precisamos responder a essa responsabilidade com o nosso organismo. Fecha parênteses. Mas voltando na questão do cansaço emocional e relacional. Se temos essa perda a partir desses vínculos que geram essa instabilidade, essa insegurança, ou talvez
Você, nesse modo de funcionar, querendo controlar tudo, demonstrar força e evitando se conectar com as suas emoções. Consequentemente, como você vai recuperar a sua energia é justamente o que eu acabei de dizer. Se conectando com experiências que façam sentido para você, com aquilo que te aproxima, do que te faz bem, do que te gera uma sensação de bem-estar. Por exemplo, dando um exemplo da minha vida, quando eu estou sobrecarregada emocionalmente, e o fato de eu ser psicóloga, isso acontece com bastante frequência, isso faz com que eu sinta a necessidade de colocar o pé no mato. Eu preciso de ir para um parque aqui, colocar o pé na grama, sentir os passarinhos cantando, poder me conectar com a natureza, porque isso me recarrega, isso me abastece, isso me remete à infância, que eu venho de um lugar de interior, então isso me traz, me evoca essa sensação, esse lugar de pertencimento, de me sentir segura. Então quando eu estou sobrecarregada emocionalmente, essa é uma estratégia de regulação emocional que eu tenho. E para você, quais seriam essas estratégias? Você só vai conseguir recuperar essa energia do cansaço emocional, relacional, quando você estiver com vínculos que te permitam essa segurança e quando você buscar por experiências que te conectem também a essa sensação de segurança, de pertencimento. E por último, temos o cansaço existencial. Esse, a nossa contemporaneidade tá pegando também para todos nós. Por quê? O cansaço existencial, ele diz sobre justamente essa ideia de performance, da gente ser produtivo, da gente ter um propósito muito grandioso, da gente demonstrar força, felicidade, como se a gente estivesse acertando o tempo todo, só que isso é uma ilusão, isso não existe e isso não é propósito real. O propósito, ele se assemelha a essa questão emocional que eu trouxe para vocês, como um recurso, né, de regulação, que é você se conectar com experiências que façam sentido para você, para a sua subjetividade. E só um parênteses novamente, adoro dar esses parênteses porque eu acho importante. É por isso que eu bato tanto na tecla da importância do autoconhecimento. Olha só, existem cansaços específicos. Se existem cansaços específicos, você precisa atender às necessidades deles a partir de especificidades. Só que não é qualquer especificidade. Você precisa conhecer a sua. Você precisa saber o que funciona para você. E se você não olha para isso, se você não se questiona sobre isso, você não tem essas informações para acessar. Você não sabe como fazer isso. Então, vira um ciclo vicioso de desgaste, de desânimo, de estresse, enquanto o seu corpo está trabalhando no máximo. Porque a energia não está voltando, não está tendo uma reposição energética, só está tendo desgaste. Então fica muito difícil você ter realmente um bem-estar, uma saúde de qualidade, porque você não está funcionando. A sua funcionalidade, ela vem a partir de uma disfuncionalidade, porque está faltando energia voltar para o seu corpo. E fechando parênteses, voltando para essa questão do cansaço existencial, volto a repetir, o que o meio tem colocado como propósito para a gente pode não ser o que realmente faz sentido para a nossa subjetividade. A felicidade que o influencer está te falando que é comprar um carro, uma bolsa de luxo, talvez para você isso só seja um objeto que vai representar uma bolsa, mas que não vai trazer esse valor de propósito, esse valor grandioso que remete a algo muito significativo. Enfim, esse papo todo tem me lembrado até o livro do Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço, onde ele traz exatamente esse tópico. E como o nosso tempo, ele tem colocado o ser humano como um ser de desempenho, como se a gente precisasse mostrar essa performance, essa capacidade de produzir o tempo todo. A lógica do capital, ela passou para a nossa subjetividade. A gente aceitou isso como se fosse o que diz sobre a nossa personalidade, quem a gente é. Quando, na verdade, quando a gente para se questionar, isso muitas vezes nem faz sentido. Esse viés de um propósito a partir de um desempenho,
a partir de você provar algo para o mundo, e geralmente num sentido muito grandioso, como se você tivesse um propósito muito especial a ser cumprido, isso te traz uma carga, uma pressão interna tão grande que você começa a descredibilizar as suas pequenas atitudes, as suas pequenas escolhas diárias, as suas relações contextuais ali do seu entorno, que vão inclusive prejudicando esse caminho que você está buscando construir para a sua vida. E quem sabe até esse lugar especial que você quer chegar. Porque quando a gente pensa num futuro, ele é a construção das suas escolhas no presente. Se você não tem consciência do que você está construindo no seu agora, você não consegue perceber o que vai vir para além, o que vai vir desse desempenho do seu futuro. Até porque a vida, ela tem as suas imprevisibilidades. Se você se fecha com um valor, com um propósito muito externo a você, isso fica muito frágil. Então, qualquer experiência pode levar tudo que você tem de si mesmo. E isso acaba sendo bem perigoso, porque vamos pensar que o seu propósito seja um relacionamento. E esse outro escolhe ir embora no futuro. Esse outro vai embora e sobra o que de você? O que te ancora na sua vida? O que faz você se sustentar no mundo? Se todo o seu valor ele estava voltado para aquele outro, para aquele propósito que estava externo a você. Enfim, Byung-Chul Han, no seu livro, ele traz essa necessidade da gente voltar a ter pausas, da gente voltar a olhar para a nossa subjetividade, para as nossas características frágeis, falhas, para a gente poder se conectar com essa subjetividade humana, com essa realidade humana. E eu reforço o que ele diz, justamente por conta do que eu acabei de trazer para vocês, sobre depositar no externo, num propósito que esteja distante, um propósito que esteja voltado para um desempenho, todo o sentido que você é, tudo que te constitui no mundo. Por quê? Isso é fatídico de dar errado, no sentido de te prejudicar, de te causar dores, de te cansar todos esses cansaços que a gente conversou aqui agora. E se a gente realmente quer experimentar a vida com qualidade, a gente precisa levar isso a sério. Olhar para a nossa humanidade e reconhecer que ela é frágil, que ela é falha. E que o que mantém algum tipo de estrutura interna, algum tipo de estrutura que a gente pode vir a ter nesse mundo, ele só vem a partir desse autoconhecimento, para que você possa viver uma experiência realmente funcional, uma experiência que não esteja pautada no que o outro espera de você, no que você vai precisar produzir para o mundo, porque dessa forma você pode escolher o que você quer produzir, você pode escolher o que essa produção vai significar na sua vida, que parte da sua vida ela vai representar. No mais, quase me esqueço, se você está curtindo, está compreendendo essa ideia e está percebendo como o autoconhecimento é fundamental para você se sustentar no mundo, curte, compartilha, comenta aí e se inscreve no canal, porque mais vídeos como esse virão, para poder te ajudar, inclusive, nesse processo de você se questionar mais, se olhar mais e realmente buscar essa qualidade de vida, essa funcionalidade para sua vida. E esse é o recado que eu tenho para vocês. Os cansaços, eles afetam o seu estar no mundo. E para que você possa suprir a sua energia, você precisa entender de onde ela está saindo, por onde essa energia está indo embora. Então, se você está se sentindo cansado, para um pouquinho, percebe quais são as sensações que estão vindo no seu corpo. Lembrando, esses cansaços eles podem ser todos ao mesmo tempo. Pode ser um e outro, pode ser um. Então, como que você vai identificar? Percebendo as suas sensações corporais, percebendo os seus processos internos, as suas emoções, as suas relações, o seu sentido de propósito. Se questione sobre tudo isso
Como eu estou me sentindo agora? De onde está vindo esse cansaço que eu estou sentindo? Como que esse cansaço ele está se caracterizando na minha vida hoje? Como eu posso recuperar a minha energia? O que faz sentido para mim? O que faz sentido nesse momento que me dá essa sensação de bem-estar, que vai me proporcionar essa recuperação energética? Se faça esses questionamentos, olhe para a sua subjetividade e tenha ela como algo muito importante, como algo a constantemente ser lapidado, justamente para que você consiga funcionar nessa vida, para que você consiga verdadeiramente acessar o seu bem-estar e não ficar à mercê dessas condições sociais, dessas condições culturais, de tudo isso que está sendo colocado no mundo pra gente. Que tenhamos cada vez mais a capacidade de olhar para esse mundo, questionar e viver a partir daquilo que faz sentido pra gente. Muito obrigada para você que me assistiu até o final. Beijinhos e até a próxima.